objetivo da aula 22 do curso básico de Word 2010 da Aprender Web é apresentar para vocês o procedimento para imprimir documentos no Word 2010. Para isso, nós vamos visualizar os diferentes layouts do Word e acessar também o visualizador de impressão. E, por fim, nós vamos imprimir um documento utilizando uma impressora fictícia, só que o procedimento é idêntico ao que você vai realizar na sua casa utilizando a impressora que estiver instalada. Primeiramente, para que nós possamos entender melhor a impressão de documentos, nós temos que entender que esta folha que aparece aqui para vocês é uma folha onde o documento foi criado e ela está baseada já no layout de impressão. E esse layout de impressão ele é criado para facilitar a criação de documentos, já pensando que eles serão posteriormente impressos. Tá bom? Isso ocorre também porque antigamente a maioria dos textos que eram criados eles eram impressos. Hoje não. Hoje o pessoal cria textos, coloca na internet, e tudo mais, coloca imagens do texto na internet e às vezes não há necessidade de impressão. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos visualizar os diferentes layouts. E onde eu vejo isso? Eu vejo aqui em exibição. Então esse primeiro layout é o layout de impressão. Você tem o leitura em tela inteira, que não tem nada a ver com a sua impressão. Tá vendo só? E aí é só você pressionar ESC para sair da tela inteira. Você tem o layout da web, olha só que diferença. Você tem o layout estrutura de tópicos, tá vendo? Então eu vou pressionar ESC para sair também, ou então clicar aqui em fechar. E nós temos o último aqui que é o rascunho. Olha só que diferença. Tá vendo? Então, se você vem aqui no layout de impressão, você visualiza que esta é sim a melhor opção para criar o seu documento, pois ele já está com base na forma como ele será impresso. Agora que nós já conhecemos, então, de uma forma mais adequada os layouts do Word e, consequentemente, o layout de impressão, nós vamos clicar nessa seta aqui, que é a nossa barra de ferramentas de acesso rápido e selecionar a opção visualização de impressão e imprimir, tá bom? Que faz com que você possa visualizar esse botãozinho aqui, que é uma folhinha de papel e uma lupa, tá? Que está representando a visualização de impressão. Então, se você clica nesse botãozinho aqui, você vai ser levado até o menu arquivo. Então, por isso que ele é chamado de botão de acesso rápido, tá? Porque você já vai direto para a sua área de impressão. E aqui nós podemos visualizar como que o nosso documento será impresso. Tá vendo? Então aqui nós temos um pequeno resumo, uma miniatura. Inclusive você pode aumentar o zoom dessa miniatura. Só que não é muito interessante. Por quê? Porque o ideal é você visualizar aqui com um nível de zoom menor para você poder visualizar o seu texto ocupando a folha toda. Caso você não queira acessar a impressão a partir do visualizador de impressão, é só você clicar no menu arquivo e em seguida clicar em imprimir, que você vai ser direcionado à mesma opção. Tá vendo? Aqui nós temos as diversas impressoras e muitas vezes você tem que escolher dentro da lista a impressora instalada. No caso aqui eu tenho somente impressoras fictícias que nada mais são do que softwares existentes no meu computador e que considera que o documento foi impresso, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia escolher aqui a impressora chamada fax, tá vendo só? Poderia chamar a outra impressora chamada Microsoft XPS Document Writer, tá vendo? Só que aí no caso de vocês vai estar aparecendo a impressora na marca que você tiver. Tá bom? Então é só você clicar nela. Feito isso, você escolhe o número de cópias, tá vendo? De acordo com as suas necessidades e clica em imprimir. Tá vendo? No caso do documento XPS, que é uma impressora fictícia, era só eu salvar ele em qualquer lugar. Então nesse caso eu vou salvar aqui. Tá vendo? Tá? Como se eu tivesse impresso.
Na verdade, qual que foi a ideia? Só mostrar para vocês que quando vocês forem imprimir um documento, você deverá escolher uma determinada impressora e clicar aqui em imprimir, que ele já vai ser automaticamente impresso e você poderá pegar a sua folha aí na sua impressora. Com isso, nós finalizamos a aula 22 do nosso curso de Word 2010 básico da Aprender Web, onde vocês aprenderam a imprimir os seus documentos com base até em uma impressora fictícia. No entanto, quando vocês repetirem este processo na sua casa, você repetirá exatamente o mesmo procedimento, só que você vai escolher a sua impressora na lista de impressoras disponíveis.